Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui. Deus nos permitiu que aqui estivéssemos para falarmos sobre assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia nos fala sobre isso? E queridos, o tema de hoje é um tema muito interessante. Eu até brincando com o gatinho, eu falei assim: amor, que bom que nós já estamos chegando, que bom que nós já estamos chegando na velhice juntinhos, né? Isso é muito bom. Então o tema de hoje vai tratar justamente sobre isso, né? Sobre a velhice, sobre a questão do chegar à velhice, porque o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, né? É o Dia Internacional do Idoso. O tema de hoje é Rumo ao Topo da Montanha. É um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no 3º trimestre de 2022, já finalizando o 3º trimestre. E é um artigo escrito pelo pastor Silvio Macri. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus? Vamos falar com o Pai, pedir a Ele que retire de nós todos os paradigmas, todas as concepções pré-concebidas. Vamos pedir ao Pai também que esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações e que também esteja trabalhando na nossa família, no nosso lar, né, na estrutura familiar. E para tanto nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina. Pastor, que bom, né? O senhor está aqui conosco. E eu queria que o senhor orasse, né? Orasse em favor das famílias, em favor também dos idosos, né? Dos idosos. Dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Em favor das nossas vidas também, para que possamos respeitar, né? Ter esse respeito, esse cuidado, essa atenção, porque já estamos chegando à idade, né, gatinho? Bom, né? Que bom quando a mulher reconhece já estamos que já está chegando para a idade, né? Isso é muito importante, as mudanças, a evolução, né? Uma mulher reconhecer que está chegando à velhice, mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um, por você que está aí do outro lado, que já há quase 3 anos, já podemos dizer assim, né? Há quase 3 anos acompanha os estudos desse canal, Batistas de Almadina. Antes de orar, irmã Paulina, eu gostaria que você me desse a permissão, a oportunidade para poder falar a respeito do canal, né? Nós já temos aí muitos inscritos. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que compreende esse trabalho. É um trabalho que nasceu no coração, Deus fez brotar no coração da irmã Paulina já no comecinho da pandemia, e daqui a 2, 3 meses, completando aí 3 anos, que estamos com esse trabalho, com esses estudos, toda semana um estudo diferente, cujas mensagens falam aos nossos corações. Verdade. É muito importante você se inscrever, né? Como é que é aquela questão do sininho, do nome cinza, azul, vermelho? Como é essa questão aí? Se o nome, inscreva-se. Esse nomezinho que está aí bem embaixo do meu nome aí na tela, aparecer na sua tela em vermelho. Não precisa fazer nada, é só clicar ali então, no nome. Já está inscrito. É só clicar no nome que já está inscrito no canal. Se o nome inscrito estiver cinza... Não precisa clicar, tá, gente? Se estiver aparecendo em cinza no seu celular, no seu tablet, no seu computador, não precisa clicar. Se tiver vermelho, se estiver em vermelho, você clica para você se inscrever no canal, porque é sinal de que você ainda não está inscrito e você precisa se inscrever, né? E é muito importante a sua participação, muito importante a sua inscrição, e importante também você compartilhar com seus familiares, com seus amigos, com seus contatos. Aí na internet tem muita bagagem, né? A internet ela está cheia, abarrotada de informações, mas a Bíblia diz: examinar tudo e retirar aquilo que é bom, né? A retenção é só daquilo que é bom. Mas a bagagem ruim, ela às vezes causa um estardalhaço, às vezes não, causa sempre um estardalhaço em nossas vidas, em nossas mentes. Então procura reter aquilo que é bom. Há uma confusão de ideias, né? E aproveitei essa oportunidade
para pedir a sua colaboração. Irmã Paula, me dê essa permissão também, viu? Pedir a sua colaboração no dia 8 de outubro. A Igreja Batista Sinai de Almadina vai realizar uma das maiores concentrações com as crianças aqui da cidade de Almadina, aqui no sul da Bahia. É a primavera da alegria, né, pastor? E nós estaremos realizando como igreja, mais uma vez, a Primavera da Alegria. Esta é uma ocasião onde a igreja recebe, em média, 400 a 500 crianças ali no templo. A igreja abre as portas, a igreja invade a rua, né? Com pula-pula, com castelo, castelo de bolinha, né? Pula-pula, com pintura de rosto, com salgadinho, pipoca, cachorro-quente, suco. E aí, é claro, são muitas crianças, nós não deixamos de acolher, de receber nenhuma criança, nem os seus pais, nem as suas mães, tios e avós. E aí nós estamos pedindo a sua colaboração. Você pode ajudar doando pirulito, caramelo, bala, né? Bombom, doando bola de assoprar, bexiga, doando copo descartável, doando salsicha. O que mais, Paula, que a gente pode colocar nesse pedido? Pão para cachorro-quente, né? O molho, aqueles itens para preparar o molho do cachorro-quente, né? Isso. Porque a igreja, ela tem a sua grande participação, mas a gente não pode abrir mão da sua ajuda, da sua colaboração. Vai acontecer, nós já estaremos recebendo as doações. Se você se sente tocado pelo Senhor para abençoar as crianças e adolescentes aqui da cidade de Almadina, não tem aqui agora o telefone, mas você pode ligar para o nosso WhatsApp, é o 739-8194-1771 ou o 739 8250 3030, que é o WhatsApp dela. Então você tem esses dois WhatsApps. Pode mandar a sua informação dizendo: pastor, eu quero doar, eu vou doar a bala, vou doar uma quantidade de pirulitos, jujuba, eu vou doar o saquinho de cachorro-quente, eu vou doar a salsicha. Então, junte-se a nós nesta campanha, é a campanha Primavera da Alegria. Se você for lá no Facebook, você vai ver a dimensão desta celebração, deste momento que nós, como Igreja do Senhor, a Igreja Batista Sinai de Almadina, a gente alcança aí todas as crianças da nossa querida, bela e amada cidade, independente desta ou daquela igreja, ou que não faça parte de nenhuma igreja. O importante é que nesse dia as crianças possam ter uma tarde, um dia especial. E nós temos um tema, irmã Paulina, para essa programação esse ano, que é os amigos de Deus, né? Os amigos de Deus. Então é muito importante que você entre em contato com a igreja, entre em contato conosco, procura alguém da igreja, procura o pastor, enfim, mas não deixe de participar, faça a sua doação. É um trabalho muito sério, é um trabalho onde a igreja procura atender da melhor forma possível. Então nós contamos com a sua ajuda, com a sua participação e com a sua colaboração. Pastor, quando é? Bom, dia 8 vai ser o dia da celebração, né? Das brincadeiras, das histórias, enfim. Mas você já pode, desde já, fazer a sua doação. Hoje é o quê? 24 de setembro. Mas você já pode, se quiser, a partir de hoje, começar a doar, e fala com seu vizinho, fala com seu colega de trabalho, fala a respeito da seriedade com que a Igreja Batista Sinai trata essas coisas, a responsabilidade, mas não deixe de participar, tá bom? Mas eu fui chamado aqui para orar. Já tomei um tempo em demasia, mas nós vamos orar. Estamos sim chegando à velhice. Esse prateado em minha cabeça, eu descobri que são cabelos brancos, né? Original. Meu cabelo é original, cabelos estão ficando prateados, mas é original. E nós louvamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Se os meus netos, Paulinho e o Samuel, estivessem aqui no dia 8, eles também iriam receber toda essa quantidade de doce, salgado, brincadeiras, enfim, sucos, participar do momento, das historinhas.
mas eles estão em outro estado. Não é, Samuel? Não é, Paulinho? Grande abraço, grande beijo do vovô e também da vovó, né? Da vovó, que já começou ali dizendo a respeito que estamos envelhecendo. E que bom, né? Que nós já estamos aí na estrada, juntinhos. Já estamos aí, já subimos a montanha, né? Estamos subindo ainda, amor. Estamos subindo ainda? Subindo, amor. Continuamos subindo a montanha. Estamos subindo a montanha. Daqui a pouco a gente começa a descer a montanha. Mas que bom que nós desejamos que seja sempre acompanhados, dirigidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso bendito, querido e eterno Pai Celestial, nós te exaltamos porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, nós estávamos mergulhados em um lamaçal de pecados, no abismo, e o Senhor se apiedou de nós, e o Senhor enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E como nós o aceitamos como nosso Salvador, segundo o que diz a tua palavra, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, amigos de Deus. Em nome de Jesus, usa mais uma vez a tua serva, irmã Paulina, ó Deus, na ministração desse estudo. Que a tua serva seja instrumento do Senhor. Abençoa agora todos os lares que terão o privilégio de receber a tua palavra anunciada, a tua palavra compartilhada, que esta palavra faça a diferença. Ó Deus, que esta palavra restaure vidas, que esta palavra restaure corações, e nós daremos a Ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmã Paula, já pode doar para a campanha Primavera da Alegria. Com certeza, é um privilégio, é um prazer, né, podermos ajudar, colaborar, e nós pedimos aqui mais uma vez, né, a sua colaboração. É um trabalho maravilhoso, esse trabalho com as crianças, poder proporcionar a essas crianças momentos assim, na presença de Deus, mas momentos de alegria. Eu tenho percebido nos últimos anos que as crianças perderam, né, esse prazer de brincar. As crianças não sabem mais brincar, né? E vamos estar daquele um dia inteiro. Realmente é uma tarde brincando, diferenciada, né? Uma tarde diferenciada que elas terão. Deixa eu só fazer mais São uma momentos adendo aqui. agradabilíssimos. As melhores músicas para as crianças poderem se divertir, poderem ter uma tarde especial. Uma equipe ali preparada, uma grande equipe preparada para cuidar das suas crianças, dos seus filhos. E nós pedimos a você que, além da sua participação, da sua colaboração, da sua contribuição, que você leve as suas crianças. Onde é que fica a igreja? Rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade, bem no coração de Almadina. E nós estaremos esperando você, papai, mamãe, tio, vovó, responsável pelas crianças, para levarem-nas ao templo, ali na Rua Valdemar Cardoso 32, dia 8, é um sábado especial, onde vai acontecer a Primavera da Alegria, com o tema Os Amigos de Deus. De quem os seus filhos são amigos? São amigos de Deus? Então, é isso que ele vai aprender no próximo dia 8, ali na Igreja Batista Sinai de Almadina. Irmã Paula, por hoje já chega, né? Tá bom, um grande abraço, uma boa noite, um ótimo estudo. Estaremos na intercessão para que o Senhor te use, te abençoe e te guarde sempre, em nome de Jesus. Amém, tchau, tchau. Amém. Os Amigos de Jesus, né? O tema da Primavera da Alegria, e nós contamos com você, com a sua colaboração, não só em contribuir, mas também enviar os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, para estarem conosco nesse dia maravilhoso. Bom, rumo ao topo da montanha, rumo ao topo da montanha. Artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2022, é escrito pelo pastor Silvio Macri. E queridos, o dia 1º de outubro, outubro é um mês especial, né? É um mês que se comemora o Dia das Crianças, se comemora o Dia do Professor, e também se comemora o Dia do Idoso. Já começa né, com o Dia do Idoso. E depois o Dia das Crianças, depois o Dia do Professor. Mas é uma época especial. E também é uma época também de prevenção, né? Nós estamos aí na campanha, inicia-se a campanha contra o câncer de mama. Então,
Outubro, como nós falamos, mês especial, e o dia 1º de outubro comemora-se o Dia Internacional do Idoso. Dia Internacional do Idoso. Esse dia ele foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera idosa qualquer pessoa com mais de 60 anos. E, queridos, pasmem, mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa faixa etária, representando assim 13% da população. E conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse número ele aumentará muito mais, né, nas próximas décadas. Segundo a projeção da Rumo ao Topo da Montanha População, divulgada em 2018, o documento aponta que em 2043, 1/4 dos brasileiros terão 60 anos ou mais, enquanto o número de pessoas de 14 anos representará apenas 16,3% da população. Vamos crescer e multiplicar, tá, gente? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que em 2025, pela primeira vez, a população idosa do planeta ultrapassará o número de crianças. Então, em 2025, a projeção é que tenhamos mais idosos no mundo do que crianças. E em maio de 2020, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos divulgou um boletim indicando que em 34,5% dos lares brasileiros havia pelo menos uma pessoa com 60 ou mais. E dessa população, 83,2% moravam com outras pessoas, 16,8% sozinhos. O estudo aponta também que 22,9% dos idosos continuam a trabalhar até o final, continuam a trabalhar até o final de 2019, sendo que 7,9% tinham uma ocupação em áreas públicas ou automotores, veículos automotores. E uma parcela desse segmento colabora com o sustento dos lares onde vivem com outras pessoas. Em quase 1/4, que é 24,9% dos domicílios do Brasil, há idosos que contribuem com 50% ou mais da renda familiar. E essa contribuição ela vem através de pensões ou outros rendimentos que os idosos têm. Então, a Igreja do Senhor não é ilha, não está parte da sociedade. Eu conversando ali no CRAD essa semana com o pessoal da Idade Plena, eu falei assim o seguinte, que nós somos famílias, Estávamos falando sobre a importância da família e nós falamos o seguinte, que nós estamos interligados, vivemos em sociedade e o que a minha família faz, ela influencia, a forma como minha família vive influencia a sociedade aonde nós vivemos e convivemos. Então a igreja, queridos, ela não está à parte do mundo. Na igreja também, a igreja está inserida nesse mesmo contexto de crescimento acelerado da população idosa. E nós precisamos planejar cuidadosamente como lidar com essa população, porque está se tornando uma parte cada vez maior do corpo de Cristo e refletindo o mesmo crescimento que ocorre no resto da sociedade, ou talvez até tendo um crescimento maior, um pouco maior, visto que os crentes idosos não estão incluídos no grupo de risco daquelas pessoas que, como os fumantes, as pessoas que bebem, as pessoas que têm um vício, as pessoas normalmente cristãs, elas têm uma vida mais saudável, tem uma alimentação, tem um cuidado especial com a saúde. Então nós precisamos, o autor traz aqui, que nós precisamos ter essa atenção voltada para essa população da idade plena, que chegou aos 60 anos de idade. E aí o autor começa aqui com uma pergunta, ele faz uma pergunta para mim e para você. Já que a população está crescendo de forma
acelerada a população dos idosos. Já estamos em quase 2023, né? Chegando já ao finalzinho de 2022. 2025 é praticamente daqui a 2 anos, né? 2 anos e pouco. E os estudos afirmam que a população de idosos ultrapassará pela primeira vez a população de crianças. Então, a pergunta que o autor faz para mim, para você é: como você está lidando com o processo de envelhecimento? Como você lida com esse processo aqui? Há transformações no corpo, né? Há uma transformação também em nossas mentes. Nós começamos muitas vezes a questionar, isso começa a partir dos 40 anos, dos 30 anos, nós começamos a questionar o nosso futuro, e quando chegamos aos 60, né, passamos por todo esse processo de questionamento, de mudanças, tanto no intelecto, quanto no emocional, quanto no físico, né? É um processo assim contínuo. A partir dos 40 a gente já começa, às vezes eu brinco aqui, chegou aos 30, chegou a fase do condor, né? Condor ali, condor aqui, eu costumo sempre brincar assim. Então, o que é a Bíblia? Eu costumo dizer que a Bíblia, queridos, ela tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E não seria diferente também com relação à velhice. E o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? O que é que a Bíblia fala sobre o chegarmos à velhice? Então, Salmos 92, versículos de 12 em diante, nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E nele não há injustiça. Então, o salmista, no Salmo 92, ele declara que os justos, né? Os justos na velhice ainda produzirão frutos. A palavra de Deus nos diz que Deus renova as nossas forças como as forças da águia, né? Então, envelhecer, queridos, faz parte da nossa vida. E precisamos encarar essa fase não como um fardo, não como um peso, mas como uma bênção de Deus, como uma oportunidade que Deus nos deu de vivermos mais um ano de vida, né? De chegarmos à idade que nós estamos, com 60, com 70, com 80, com 90, com 100 anos. Que dádiva, que presente de Deus. A longevidade é uma bênção do Senhor, é um presente de Deus para as nossas vidas. Então, aí o autor pergunta, né, como tem sido essa caminhada sua? Porque a Bíblia nos diz que os justos eles serão, né, como a palmeira, né? O justo ele florescerá como a palmeira. Nós já falamos aqui a respeito da palmeira, né? Porque a palmeira ela tem as suas raízes profundas e elas chegam até a quilômetros de distância, né? De distância ali no subsolo. Então, a palmeira ela vai desviando as suas raízes, vão desviando de pedras, de todos os empecilhos, e a gente observa que mesmo diante dos vendavais da vida, a palmeira até ela se curva, mas ela não quebra, ela volta de novo à sua posição original. Então a palmeira ela é firme diante dos vendavais da vida. E a Bíblia nos diz que os justos serão assim como a palmeira, serão viçosos, serão vigorosos, serão fortes para anunciar a palavra do Senhor, para trabalhar no reino de Deus, porque Deus é que é a nossa rocha e nosso Deus, e no nosso Deus não há injustiça, o nosso Deus é justo para conosco. Então, queridos, na nossa velhice, nós ainda daremos frutos, né? É isso que a palavra de Deus nos diz. E frutos viçosos, frutos fortes, frutos vigorosos, né? Frutos bons frutos. E aí o autor pergunta como está sendo a nossa caminhada, como está sendo a nossa trajetória nesse envelhecer, né? Nesse subir a montanha. Subir ao topo da montanha tem dificuldades, né? A gente observa que o caminho ele já começa
a faltar muitas vezes o ar, né? O ar ele começa a faltar nos pulmões, há uma dificuldade de respirar. Quanto mais alto for a montanha, mais a gente tem essa dificuldade de respirar quando está subindo, quando está escalando a montanha, né? E a gente vai ver que a trajetória ela é cansativa, é desgastante, mas quando chegamos ao topo da montanha, podemos vislumbrar aquela paisagem linda. Vale a pena todo o esforço, vale a pena todo o esforço. Então, o autor pergunta aqui se quando chegarmos à velhice, nós estaremos assim, fortes, vigorosos. E ele pergunta assim, você que já chegou aos 60, aos 70, 80 anos, como é que está sendo sua trajetória? Como foi essa trajetória de caminhada? Você ainda está cheio de vigor, como Caleb? Gente, Caleb é assim um exemplo, né? Um exemplo para nós. Caleb, ele e Josué, eles foram chamados por Deus ali para espiar, né? Ali a terra prometida, a terra de Canaã. Ele fez isso aos 40 anos de idade. E aí Caleb diz o seguinte, quando já estavam para atravessar, para adentrar a terra prometida, Caleb chega para Josué e fala, olha Josué, eu vou lutar também, eu vou guerrear, né? E ele diz assim, eis que agora o Senhor me conservou com vida, Deus me deu vida até hoje, aos 85 anos, né? Porque 45 anos se passaram, 45 anos se passaram, desde que o Senhor prometeu a Moisés que adentraríamos a terra prometida, e andando Israel ainda no deserto, né? Israel ainda estava caminhando pelo deserto. E agora esse que eu tenho já 85 anos, 85 anos, e ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é a minha força agora, tanto para guerrear, né, tanto para a guerra, quanto para sair e quanto para entrar. Josué, olha que afirmação de Josué, ou de Caleb. Caleb chega para Josué e fala assim, olha Josué, eu queria ficar por aqui, né, logo no começo aqui, desse pedaço aqui da terra. Mas eu vou deixar aqui minha família, pessoal, e vou guerrear, vou conquistar a terra com vocês, para que os nossos irmãos estejam ali também, tendo o seu pedaço de terra, né? Tendo a bênção do Senhor. E Caleb poderia ter se valido da sua idade como desculpas para não ir à guerra, né? Para não ir à guerra. E aí Caleb chega para Josué e fala assim, Josué, desde quando Deus nos chamou para ir lá espiar a terra de Canaã, quando eu tinha 40 anos de idade, tal é a minha força agora, como a força que eu tinha aos 40 anos de idade. Eu tenho o mesmo vigor, tanto para ir para a guerra, quanto para entrar, quanto para sair. Então Caleb disse, eu estou à disposição, e se colocou à disposição para trabalhar, para conquistar a terra, para que os seus irmãos, para os seus companheiros ali de caminhada no deserto, também tivessem o seu pedacinho de terra. E queridos, eu chamo a atenção para mim e para você, porque muitas pessoas acabam colocando a idade como desculpa para não trabalhar no reino de Deus, para não se colocar à disposição de cumprir aquilo que Deus nos deu, né? De cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente pega o exemplo de Caleb. Caleb poderia ter dito assim, Josué, eu estou com 85 anos, não dá para eu ficar indo para a guerra, não, vou ficar por aqui mesmo, já conquistei esse pedacinho de terra aqui, vou ficar por aqui. Mas ele disse, não, eu vou deixar minha família aqui, vou para a guerra, eu vou guerrear, né? Eu vou conquistar também, mas vou permitir, vou ajudar ao povo de Deus a conquistar a Canaã, né? A ter também o seu pedacinho de terra, a serem abençoados. Eu e você precisamos ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, independente da nossa idade. Independente de quantos anos nós temos, se temos 10, 12, 13, 14, ou se estamos com 80, 100, 90 anos. Deus nos chamou para exercermos uma função e nós precisamos exercê-la com disposição. Eu costumo falar com o Nídia ali
da PIB de Ilhéus, eu falo para ela o seguinte: Nide, eu não tenho o mesmo vigor que você, tá? Porque Nide já está assim, com mais de 70 anos, mas ela vai para a Caravana da Esperança, já fez várias cirurgias na coluna, está sempre com a bengala, andando ali com a bengala, mas está ali dizendo assim: eu vou, porque eu vou orar e eu não vou perder a Caravana da Esperança, eu vou participar. Então nós precisamos, queridos, nos colocarmos assim, à disposição para sermos canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então, de bênçãos, para sermos canal, né, de bênção na vida de outra pessoa. Nós precisamos abençoar os outros. E agora, né, Caleb diz: já que o Senhor me conservou com vida, eu vou ajudar, sim, eu vou ajudar. Então, você tem aproveitado essa fase da sua vida para estar sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas? Você se sente como um alpinista, que é mencionado pelo autor aqui, que vai subindo a montanha, né? A gente vai explicar sobre isso, porque nessa trajetória de subir a montanha, as dificuldades nós enfrentamos, mas o prazer de chegarmos ao topo da montanha é inigualável, é tremendo, e nós precisamos nos sentirmos assim, como um alpinista, né? Ter essa disposição de enfrentar essa caminhada, essa trajetória, mas com vigor, né? Preparados não só espiritualmente, mas psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, para enfrentarmos a trajetória da nossa caminhada rumo ao topo da montanha, Então, a Bíblia nos diz, queridos, que nós precisamos honrar os idosos, que nós precisamos reverenciar os idosos. A Bíblia nos exorta a honrarmos os anciãos. Na palavra de Deus, em Levítico, capítulo 19, versículo 32, na nova tradução, na linguagem de hoje, nos diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então a Bíblia nos convida, jovens, a estarmos de pé, a reverenciarmos os idosos, né? A respeitarmos, a tratarmos com carinho, com todo respeito, porque quando nós fazemos isso, nós estamos tratando também a Deus com respeito, nós estamos tratando a Deus como Senhor de nossas vidas. E a melhor maneira de tratar os idosos com respeito é tratá-los com dignidade, respeitar os seus direitos, as suas necessidades. E aí, às vezes, a gente questiona, muitas vezes, quando o idoso ele passa na frente de uma fila de banco. A gente muitas vezes questiona, muitas pessoas acabam fingindo, né, que estão dormindo em um ônibus, sentado na cadeira do idoso. Ali, às vezes, tem um jovem de 20, 30 anos ali sentadinho na cadeira do idoso, e o idoso chega e ele finge que está dormindo para não ceder o lugar àquele idoso. Então, é assim, esquece-se que um dia vai estar naquela mesma posição, porque esse é o nosso futuro, né? A não ser que partamos daqui de forma prematura, será prazeroso chegarmos à idade plena, chegarmos aos 60 ou mais, né? Então, por outro lado, a Bíblia também nos ensina que os anciãos, eles devem ocupar o seu lugar no espaço como corpo de Cristo, né? Para que não somente cumpram a sua missão como membros desse corpo, mas também que sirvam de referência para o restante da comunidade cristã, né? Para o restante desse corpo de Cristo. Então, o autor fala aqui que não deveria ser necessário se comemorar o dia do idoso, porque todo dia é dia do idoso, todo dia deveria ser o dia do ancião. O respeito, a admiração, as homenagens, o apoio, o tratamento, né, justo, devem ser atitudes diárias. Devem ser atitudes assim do nosso dia a dia. E deveriam ser rotineiras na vida do idoso, nas nossas vidas para com os idosos. Porém, a gente sabe que, né, isso que o autor diz aqui, e a gente bem sabe disso, que a realidade é completamente diferente. Mas essa realidade
ela pode ser mudada se cada um de nós mudarmos a nossa atitude para com os idosos. E aí o autor nos diz assim, Macri nos diz que uma das maneiras mais úteis de transformar essa cena seria mudar a nossa maneira de avaliar a velhice. Começando por acabar com essa mania de fazer diferença de palavras. Ancião, idoso, velho, membro da terceira idade significam exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que viveu muito tempo. Mas às vezes a gente fala assim, velho às vezes a pessoa fala assim, velho é algo para ser jogado fora, né? E velho não é algo para ser jogado fora. Velho é algo que foi usado e bastante e que tem experiências para nos passar, né? Então, uma dessas maneiras mais úteis de transformar essa realidade é pararmos de fazer diferença de palavras, quando na realidade nós estamos nos referindo à mesma coisa. Nós precisamos mudar a nossa forma de tratar. Nós precisamos mudar e respeitar e admirar e honrar aqueles que são mais velhos, porque eles têm experiências para passar para nós. E não há nenhuma conotação, aqui o autor fala que não há nenhuma conotação preconceituosa a usar qualquer uma dessas palavras, ancião, idoso, velho, membro da terceira idade ou idade plena, né? Nós é que muitas vezes criamos o preconceito com discursos tolos, quando na verdade nós deveríamos vivenciar aquilo que nós estamos falando. A reverência ela não deve vir apenas de palavras, mas de ações, a nossa forma de tratar. Então, outra coisa é considerar os velhos como elementos essenciais ao equilíbrio da espécie humana. É necessário que tenha anciãos, que tenham velhos, que tenham pessoas idosas em nossa comunidade, porque isso gera um equilíbrio entre a sabedoria e o vigor. Os anciãos não são descartáveis, eles não têm prazo de validade, são seres humanos tão valiosos quanto eu e você. Como, por exemplo, as crianças, né? O autor coloca aqui que o idoso ele tem tanto valor na comunidade quanto uma criança. Eles são humanos, são valiosos, são preciosos para nós e para Deus. E sem eles não seria possível preservar a humanidade por várias razões, que o autor coloca aqui. Sendo que a maior delas é o fato de que os idosos eles são detentores da maior parte do conhecimento, né? E da sabedoria que são essenciais à existência humana. E uma das principais facetas do conhecimento, é isso que o autor diz, e da sabedoria, é que só podem ser adquiridos por acumulação. Tanto o conhecimento quanto a sabedoria só podem ser adquiridos com a acumulação, com a experiência da idade, com a experiência dos anos. E aí a gente vai ver, a gente tira por nós, né? Nós vamos observar que aquilo que fazíamos quando tínhamos 15, 12, 20 anos, não é a mesma coisa que a gente faz agora. A gente já olha com outros olhos, já tem uma outra visão, uma outra forma de pensar. As mães, as tias, já tem aquela preocupação, como eu poderia dizer, aquela atenção em falar para o mais novo, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. E às vezes o mais novo não dá atenção, mas é porque nós já passamos por aquela experiência, nós temos experiência para falar, né? Experiências para contar e para poder ajudar ao outro. Então, o autor coloca aqui, muito bem colocado, é que os idosos, né, os velhos, eles são detentores da sabedoria e do conhecimento que é essencial para a humanidade. E sabedoria e conhecimento é algo acumulativo. Ele vem com os anos, com a experiência, vem com a experiência dos anos. E mais tempo de vida significa mais conhecimento, mais sabedoria, mais experiência para
compartilhar. Então, a própria organização da educação formal ou informal, em qualquer sociedade primitiva ou avançada, ela demonstra claramente isso, né? Nós vamos galgando lentamente os graus do conhecimento, né? Nós começamos ali pela educação infantil, né? Ali, depois vai para o maternal 1, 2, 3, depois a gente vai para o pré, e aí vai indo, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio, faculdade, e a gente vai ver que o conhecimento ele vai sendo com o passar dos anos. Com o passar dos anos, nós vamos adquirindo conhecimento. E aí a gente vai ver que a gente se forma e a gente tem a teoria e a prática, né? É o conhecimento teórico e o partir para a prática para que você adquira a experiência e possa trabalhar de forma diferenciada em que você possa viver aquele conhecimento que você adquiriu. Então, a mesma coisa é com relação ao conhecimento humano, né? As experiências da vida. Quanto mais anos se tem, mais anos de vida foi vivenciado, mais experiência se tem para compartilhar, para ajudar ao próximo. Então, esse conhecimento ele é essencial à humanidade. Então, ser sábio, é isso que Provérbios nos diz no versículo 24, no capítulo 24, versículo 5, diz que ser sábio é melhor do que ser forte. E o conhecimento, ele é mais importante do que a força. Envelhecer é uma lenta substituição. O autor coloca aqui que envelhecer é uma lenta substituição da força física pela força mental. O poder passa dos músculos para os neurônios. Sem o conhecimento e a sabedoria dos velhos, a humanidade já teria sido destruída. E a Bíblia nos diz, né, bem claramente isso, que ser sábio é melhor do que ser forte e que o conhecimento é mais importante do que a força. Então, aí está o equilíbrio da humanidade, né? O equilíbrio entre os jovens, que são a força dos jovens, a fortaleza dos jovens, e a sabedoria, o conhecimento dos velhos. E essa força, junto com essa sabedoria, provoca na humanidade um equilíbrio essencial para a sua existência. E essa pode ser aí o autor coloca aqui que essa pode ser uma visão simplista, mas é basicamente isso mesmo, né? Envelhecer pode ser um processo doloroso, pode ser um processo prazeroso. Isso vai de pessoas, porque há pessoas que encaram a velhice como uma série sempre crescente de limitações, de dores, limitações físicas, limitações intelectuais, limitações sociais. E essa é uma maneira negativa de se encarar a velhice, de ver a velhice. E de acordo com os especialistas, o processo de envelhecimento, ele se acelera a partir dos 50 anos. É a síndrome do cinquentenária, né? A síndrome cinquentenária. O pastor olhou para mim aqui, quando eu falei que o processo de envelhecimento, ele acelera a partir dos 50 anos, né? Então, são alterações, querido, em nossas células, as células dos tecidos, do próprio indivíduo. A pele, ela vai perdendo mais sua elasticidade. Os rins já não funcionam tão bem. O fígado perde a capacidade de renovar-se. Então, o cérebro, que já nasce com um número contado de células, a essa altura já perdeu uma boa parte delas, né? E aí vem a questão dos esquecimentos e tudo mais. Então, se tem assim uma capacidade diminuída com a velhice. É na velhice também que se acentuam os problemas circulatórios, respiratórios, urinários, hormonais, as anemias, as carências de vitaminas e sais minerais, que provocam desequilíbrios psíquicos, distúrbios alimentares e infecções. Mas, entretanto, há pessoas que envelhecem como os alpinistas. E eu gostaria muito de ser assim e que você também fosse, que envelhecêssemos, querido, fazendo uma escalada. Eu sei que a montanha, subir o topo da montanha, é difícil, né? Pode ser cansativo, mas essa é a maneira de
de ver a vida de uma forma positiva, né? De ver a vida de uma forma positiva. A ciência diz que o ser humano, ele começa a envelhecer a partir do dia que nasce. Cada ano que passa, ele se torna mais experiente e mais velho. Então, a maneira como contamos os nossos dias depende de onde nós queremos chegar. E o limite aceito pelo alpinista é o topo da montanha. Você quer chegar ao topo da montanha? Então vamos escalar essa montanha aí, vamos procurar ter uma alimentação saudável, vamos procurar ter a nossa mente aberta, a nossa mente sadia. Vamos procurar também, queridos, os médicos que Deus colocou aqui na terra para cuidar da gente, né? Vamos procurar repor aí os sais minerais, vamos fazer os nossos exames direitinhos, para que cheguemos ao topo da montanha, mas cheguemos com vigor, para podermos apreciar a bela paisagem que a montanha se estende logo abaixo, né? Que se estende logo abaixo aí da montanha. Então, a palavra de Deus nos diz, em Salmo 90, versículo 2, nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista, no Salmo 90, ele vem tratando da velhice. E ele diz, a Bíblia, o autor fala aqui que o Salmo 90 é uma das obras-primas da Bíblia. E ele foi escrito por Moisés, o Salmo 90. E Moisés foi um homem que viveu 120 anos. E a vida de Moisés foi tremenda. E Moisés ele começou a realizar a grande obra da sua vida já quando estava com 80 anos. Foi que Moisés começou, né, a realizar a grande obra da sua vida de atravessar aquele deserto ali, libertar o povo, né, do Egito e atravessar o deserto, tem aquela caminhada de 40 anos ali pelo deserto. Então, trata-se de uma oração, que o autor coloca aqui, que se trata de uma oração composta de expressões de adoração, de contrição e de súplica, todas voltadas a um só assunto, a velhice. E o Salmo começa com uma afirmação sobre a eternidade de Deus e a limitação do homem. Ele diz que o Salmo começa dizendo que Deus ele é eterno, mas o homem ele é limitado. Mas Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. E ele compara o Criador, né? Ele compara também o Criador, para quem 1000 anos são como um dia, com a criatura, que é como a erva, né? Que nasce, cresce, floresce e em um só dia, né, morre. E a seguir há um lamento acerca da velhice, que caracterizada não como uma ideia de canseira ou a de enfado. Nota-se que Moisés aqui não está se referindo a todos, até porque Moisés, como nós falamos, ele começou a grande obra da sua vida aos 80 anos, né? Que ele começou ali a caminhar com o povo pelo deserto de Canaã. Então, alguns alcançam a vida mais longa, né? Vivem mais tempo. Moisés viveu 120 anos. E mesmo porque ele próprio, como nós falamos, ele não experimentou esse cansaço, esse tédio. Pelo contrário, a sua vida se tornou uma grande aventura justamente aos 80 anos, foi quando Moisés liberta o povo cativo ali 400 anos do Egito e vai fazer uma caminhada, né, de 40 anos, caminhando dia e noite pelo deserto. A gente sabe que o deserto é lugar, né, é lugar de bênção, o deserto é lugar de bênção, porque nós vimos ali o poder de Deus na vida de Moisés e o poder de Deus se manifestando ali também para o seu povo. Por outro lado, nós temos uma longa e abrangente súplica por 3 coisas: sabedoria para viver, compensações em troca do sofrimento e a aprovação de Deus para as realizações da vida. E aí o eixo do Salmo 190, está no versículo 12, que nos diz o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa é a chave para o entendimento de todo o texto, né? O versículo 12 é a chave para o entendimento de todo o texto de Salmo 90. Já que a nossa vida é tão limitada e que dela nós temos que prestar contas a Deus, um dia eu e você estaremos diante de Deus
e prestaremos conta a Deus de tudo que nós fizemos aqui. Então nós precisamos, queridos, vivenciar o tempo que estamos aqui na terra, de tal maneira que alcancemos corações sábios, corações que possamos vivenciar esse tempo de forma inteligente, de forma sábia, aproveitando cada momento das nossas vidas da melhor forma possível e para a glorificação do nome de Deus. E aí, como a gente pode fazer isso? O autor coloca aqui. Em primeiro lugar, é preciso viver cada dia. E viver esse dia na presença de Deus, do Deus da graça, do Deus da benignidade, e não do Deus da indignação, do Deus da ira. A gente sabe que o nosso Deus, ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são ela a causa de não sermos consumidos. Então, queridos, vamos vivenciar cada dia, né? Como se fosse o último de nossas vidas. Mas vamos vivenciá-lo de forma inteligente, com sabedoria, na presença de Deus, de um Deus da graça, um Deus que é misericordioso para conosco, um Deus benigno, um Deus amoroso, um Deus que cuida e zela por nós. Então nós precisamos ter em nossos corações gratidão por cada dia de vida. E independente de quais sejam as limitações as quais você esteja enfrentando, seja grato a Deus, porque hoje você acordou, porque hoje você despertou. Então viva esse dia da melhor forma possível e viva-o na presença do Senhor. E aí é preciso, em segundo lugar o autor coloca aqui, que é preciso saber que a vida, ela não termina em um só dia. E que um dia aparentemente ruim pode ser seguido de muitos dias bons. Então, se o dia hoje não foi bom, se o dia hoje não foi gatinho, não foi como você esperava, agradeça a Deus porque você vivenciou esse dia. E esse dia não é o fim, não chegou ao fim, né? Esse dia que ruim, ele pode ser sucedido de muitos dias bons na presença do nosso Deus. E é preciso entender isso. E aí o autor coloca aqui que em terceiro lugar, é preciso também entender que a vida só tem um significado. Ela só atingiu o verdadeiro objetivo se aquilo que nós realizamos é aprovado por Deus. A vida só tem sentido, a vida só tem significado quando nós a vivenciamos debaixo da aprovação do Pai. Deus precisa aprovar, queridos, tudo o que nós fazemos em nossas vidas. Deus precisa ser o centro. Ele precisa estar no controle das nossas vidas, das nossas ações, para que possamos vivenciar uma vida de forma sábia, de forma que agrade ao Senhor. E aí, para encerrar, o autor coloca aqui o seguinte, que ele transcreve no estudo um pequeno trecho do livro Psicologia da Idade Adulta, de Merval Rosa, Petrópolis, Vozes, 1994, página 130. O trecho que ele cita, esse trecho ele é citado por Jacques Leclerc, que diz assim: quando se escala uma montanha, quando se chega ao topo, não se encontra mais que pedras e neve, mas a vista dali é magnífica. Não se pode subir mais, senão ir aos céus. Então, que possamos vivenciar as nossas vidas sendo gratos a Deus, percebendo que a escalada da montanha, a cada momento que nós subimos mais um degrau, que nós subimos mais um pedaço dessa montanha, vai sendo mais difícil, mais cansativo. Contudo, queridos, quando nós chegamos ao topo, o autor fala aqui que a gente não vai encontrar nada mais além do que pedras e neve ali, né? Se for um local frio, a gente não vai encontrar mais do que pedras e poeiras. Mas, entretanto, quando nós olhamos para a vista que se estende ao nosso redor, nós percebemos que é linda, que a trajetória valeu a pena, que cada momento de dificuldade, que cada momento trilhado, do ar rarefeito, do cansaço, das paradas, valeu a pena.
valeu a pena porque nós podemos olhar para baixo e vislumbrar toda aquela paisagem, toda a nossa história. E aí o autor termina dizendo o seguinte, que depois que a gente sobe a montanha, não tem mais para onde a gente subir, a não ser aos céus, na presença de Deus. Então, a velhice, portanto, ela pode ser o topo da montanha, onde nós contemplamos o desenrolar da nossa história pessoal. Nós podemos olhar para trás e olhar e ver assim, eu vivi, Eu vivi tudo que poderia ser vivido na vida. Eu aproveitei cada segundo, E essa experiência sua pode ser compartilhada com outras pessoas. Então, ao longo da vida, nós subimos por centenas de caminhos, muitas vezes sinuosos. E pouco a pouco, a paisagem vai nos sendo revelada. A gente vai ver que cada momento que a gente vive, cada ano que passa, são anos de experiência que nós vamos adquirindo e com o passar dos anos nós percebemos a paisagem se desenrolando, a história se desenrolando e o porquê de Deus, os porquês de Deus, o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse em nossas vidas. Então, os que mandavam, dirigiam e nos protegiam quando nós éramos crianças, esses, quando nós éramos crianças e quando na nossa juventude, esses já se foram um após o outro. Depois os nossos companheiros de jornada também desapareceram. E o indivíduo ele segue a sua caminhada cada vez, muitas vezes só, isso que o autor coloca aqui. Porque chega a velhice, como alpinista, no topo da montanha, quando ele volta o seu olhar, ele contempla a sua vida estendida diante de si. E como uma paisagem, ele contempla essa vida estendida como uma paisagem. E esse topo é culminante, Esse topo ele é o auge das nossas vidas. Mas também o autor coloca aqui que chegou ao fim, Porque um dia nós iremos partir daqui. E que quando nós partamos aqui, quando eu e você partirmos daqui, que possamos partir para a eternidade, para desfrutarmos momentos agradabilíssimos com o nosso Deus. Então que possamos, queridos, viver o máximo das nossas vidas na presença do Senhor e sermos gratos a Deus por cada ano que Deus nos dá, porque um dia de vida só o Senhor pode conceder a mim e a você, e isso é um privilégio, uma dádiva que Deus nos deu. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, você que é jovem, que você respeite, que você honre aos mais velhos, aos seus pais, aos seus tios, aos seus avós, porque eles têm experiência para trazer para você e há um equilíbrio na humanidade entre a força e o vigor da juventude e a sabedoria da velhice, porque a sabedoria é adquirida ao longo dos anos. Então, vamos pedir ao Senhor que eu e você peçamos ao Senhor, como salmista, ali no Salmo 90, versículo 12, e esse é o versículo que eu deixo para guardar no seu coração. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, corações inteligentes, corações que realmente sabem viver na tua presença e que agrade ao teu nome. Então, que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigada a você que chegou aqui, nos assistiu até o finalzinho. Obrigada a você que se inscreveu no canal. Glória a Deus, estamos com bastante inscritos, muitos inscritos. Mas está faltando você, tá? Como o pastor falou ali no começo, Deus colocou nos nossos corações, ali logo no comecinho da pandemia, a estarmos trazendo esses estudos da revista Visão Missionária. A revista Visão Missionária é uma revista da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E ela tem assuntos maravilhosos para as nossas vidas. E eu conheci a revista Visão Missionária através da União Feminina, da nossa igreja, da MCM, que antes era MCA da nossa igreja. E aquelas senhoras, elas foram à minha casa quando eu me casei e apresentaram a revista, nos convidaram para estar participando da MCA.
A princípio fui retulante, né, em participar, mas eu percebi que aquelas mulheres tinham muita experiência a compartilhar comigo. Eu era bem novinha, tinha 17 anos, né? E eu percebi que elas tinham muita experiência para compartilhar comigo. Eu tinha muito que aprender. Aprender a conviver a dois, né? 17 anos de casado, então tinha que aprender a conviver a dois. Vocês passaram 31 anos. Né? Tá anunciando, nossa, amor, anunciando a idade, brincadeira, a gente já ser passado 31 anos depois que eu me casei, aos 17. Então, estamos bem próximos, né? Estamos bem próximos aos 32 anos. Mas foi muito bom para mim. Foi uma experiência gratificante para a minha vida. E na pandemia não foi diferente, né? Nos momentos assim, a gente teve muitas perdas, muitos problemas, muitas pessoas ao nosso redor com problemas emocionais. E eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E eu estava ali mergulhada, né, nos estudos da revista, nas revistas da EBD, na leitura da Bíblia. E isso é muito bom para as nossas vidas. E Deus tocou no meu coração o desejo de compartilhar com outras pessoas essas experiências, essas histórias, esses temas que são maravilhosos. E aí Deus colocou que estivéssemos aqui todo sábado compartilhando com você. E estamos aqui. Não é fácil, né? Subir da montanha não é fácil. As dificuldades, o labor do dia a dia. Mas nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui, nos chamou para fazermos essa boa obra. E aí eu queria contar com você para compartilhar também essa boa obra, né? Nós não somos ilha, nós precisamos um do outro. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. Vamos fazer, né, parte dessa corrente do bem de levar a palavra de Deus insta tempo e fora de tempo, como a Bíblia nos aconselha. Deus nos abençoe, um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes.